falar agora sobre o clássico do final de semana no Campeonato Carioca. Tem Botafogo e Vasco. Vamos trazer as primeiras informações do Botafogo. O Botafogo que apresentou o lateral direito Damian Soares. Ele foi um dos 8 reforços trazidos pelo clube até agora. Contrato até 2025. E a Duda Dal Ponte acompanhou e conta pra gente. Fala, Duda! Oi, pessoal, tudo bem? O lateral direito uruguaio Damian Soares foi apresentado aqui no estádio Newton Santos nesta sexta-feira. Ele está regularizado e já pode estrear. Ele chega com um contrato até o fim de 2025. O Botafogo enfrenta nesse domingo o Vasco pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Ele pode estrear nessa partida ou também na semana que vem, quando tem Libertadores. O Botafogo viaja até a Bolívia porque na quarta-feira vai enfrentar o Aurora pela 2ª fase da pré-Libertadores. Durante a coletiva de imprensa, o Damian disse que é um jogador muito brigador, um lateral direito com características defensivas e que pode agregar ao Botafogo tanto com experiência quanto também com liderança. Soy un jugador que lo da todo dentro del campo, un jugador muy agresivo a la hora de marcar, de defender, pero siempre con buena intención, tratando de dar lo mejor para mí, para el equipo. Ya vengo entrenando hace una semana. Me voy adaptando lo más rápido posible con la ayuda de mis compañeros. Hace 2 semanas fue mi último partido, jugué los 90 minutos y me encontré muy bien. Y sobre el domingo me encuentro muy preparado, vuelvo a repetir, con la ayuda de mis compañeros me van ayudando, lo que es un clásico. Y bueno, esperemos dar lo mejor de mí para ayudar al equipo y que se logre un buen resultado. Lembrando que o Damian é o 8º reforço da temporada e 4 estão lesionados no departamento médico do Botafogo. O goleiro John, o atacante Jefinho, o zagueiro Pablo e agora, recentemente, o Botafogo anunciou também a lesão do atacante Luiz Henrique, uma lesão na panturrilha. O time ainda não divulgou o período que o Luiz Henrique vai ficar fora. Um abraço, pessoal! Muito obrigado, Duda. Trouxe as informações, a apresentação do Damian Soares, jogador uruguaio de 35 anos, que chega para reforçar a lateral direita do Botafogo. Ele vem do Retafe, da Espanha. Pelo menos chega em forma, né? Porque jogou semana passada, 90 minutos. Então, se for da ideia, né, do treinador do Botafogo utilizá-lo nesse clássico contra o Vasco, a questão física não será problema, certamente. E que bom que ele chega com condição de jogo, porque o Botafogo precisa demais desse lateral direito, né? O treinador tem feito aí mudanças táticas, o Thiago Nunes tem tentado encontrar aí um Botafogo alternativo. Agora o Matheus Ponte tem entrado bem, né? Tem entrado bem, às vezes o Tietê também já atuou por ali, mas ainda não me parece que o Thiago Nunes está tentando encontrar o time ideal ainda. Então, faltava essa peça para poder avançar nessa consolidação de uma forma de jogo, de uma identidade que o Thiago Nunes tenta colocar nesse Botafogo. Não acho que o Botafogo vai ficar preso a um esquema de jogo somente, mas precisa desse cara para fechar a linha defensiva e entender qual vai ser a sua forma de jogar. E acho que precisava disso, assim, até para conseguir compor o restante do meio para frente. Tem várias opções de pontas também nesse Botafogo buscando espaço. Então, definir qual vai ser essa linha defensiva, acho que é imprescindível aí para o Thiago Nunes começar a encontrar o Botafogo ideal. É isso aí, tem Botafogo e Vasco. Aliás, deixa eu dar parabéns aqui para Lucas Piton. Recebo a notícia agora que será papai, Lucas Piton. A Paula, né, mulher do Lucas Piton, está grávida, então Lucas Piton será papai venenosa, pela primeira vez. Valorizada, parabéns. Isso aí, parabéns ao papai Piton. Então tá jogando bola, papai, né? Muito, é por isso que eu acho que engravidou, né? Porque ele jogou melhor, contrato melhor. É isso aí. Por falar em Vasco, o Vasco hoje, né, o Vasco está muito preocupado com a arbitragem, acho que já está além da conta um pouco, né? Hoje o Vasco acionou o Tribunal de Justiça Desportiva pedindo a impugnação, veja vocês, o Vasco está pedindo a impugnação da partida contra o Fluminense para anular os efeitos dos cartões aplicados àquela partida. Por exemplo, o Medel acabou expulso, por isso não pode jogar contra o Botafogo. O Vasco está na dele, né? A gente já cansou de ver esse tipo de pedido no futebol brasileiro e nunca dá em nada, né? Então o Vasco faz para jogar para a torcida, para tentar causar algum impacto futuro no jogo do Vasco, em arbitragem, mas resultado prático não vai acontecer nenhum, né? E o Vasco diz o seguinte na nota que divulgou, tá?
Abre aspas, os erros de direito que vêm sendo praticados de forma sistêmica pela arbitragem são graves. Dão conta de um desconhecimento dos protocolos e regras do futebol por parte dos árbitros e contaminam a integridade dos resultados, diz a nota do Vasco, fecha aspas, tá? Passou do ponto, eu acho, né? O Vasco reclamar faz parte e tal, mas ficar insistindo na questão do árbitro, esse negócio de contra tudo, contra todos, me incomoda profundamente. E é claro que o TJ rejeitou, obviamente, como natural, como sempre acontece, o pedido do Vasco. Mas acho que passou um pouco do limite. Por mais que o Vasco tenha se sentido prejudicado, eu acho particularmente que o Vasco foi um pouco prejudicado, apesar de as decisões do clássico contra o Fluminense não terem sido todas elas unânimes, né? Não foram erros unânimes. São discutíveis. Tem gente que acha que foi, tem gente que acha que não foi. Então, o Vasco tem o direito de se sentir prejudicado, mas quando começa a exagerar no chororô, acho que passa do ponto, né? Acho que a situação da arbitragem brasileira, não só da Federação Carioca, ela exige um momento de, no mínimo, lucidez e sensatez, assim, por parte de todos, inclusive dos dirigentes. A gente sabe que a gente vê toda a rodada algum erro acontecer, algum erro crasso. O Vasco tem sido prejudicado em alguns jogos, isso é fato. Acho que nesse jogo contra o Fluminense aconteceu, a condução da partida não foi da melhor maneira, acho que faltou experiência para a arbitragem. De saber conduzir e também uma ajuda dos jogadores, né, e não abusar quando percebem que o árbitro não está tão preparado emocionalmente para aquele momento, também não abusar disso. E eu percebo que existe isso, os jogadores usam disso para ganhar alguma vantagem no jogo. Nessa partida contra o Fluminense, inclusive, teve um chute aqui em direção ao gol, que a bola bate na mão do Medel, poderia ter sido marcado pênalti para o Fluminense, inclusive. Então, bastante discutível. Acho que o erro indiscutível que houve no jogo contra o Fluminense a favor do Vasco foi a expulsão do André. O André tinha que ter sido expulso. Segundo Isso acho que não amarelo. há discussão. Já tinha cartão amarelo. Tudo. Deu um empurrão absolutamente desnecessário dentro da agressão. área. Uma agressão. Ele já tinha amarelo, tinha que ter sido expulso naquele ponto. As outras reclamações, tanto de Vasco quanto de Fluminense, elas, né, você pode achar que foi, pode achar que não foi, mas não são decisões absolutamente indiscutíveis. Concordo. Inclusive, o gol do Verratti que é anulado, ele é discutível. Não sei se foi falta. Eu achei falta. Tá? Só para dizer aqui, eu achei falta do Verratti. Eu não consegui ter essa clareza, porque para mim a imagem não traz para a gente essa explicação. É que ele usa muito a mão ali, né? Usa muito, o jogador do Fluminense está à frente dele para mim, né? O jogador do Fluminense está à frente. E o jeito que cai o jogador do Fluminense, para mim, configura a intromissão do Verratti ali. Então, no mínimo, a gente discute esse lance. É discutível. Exato. Então, e aí, tendo todos esses problemas acontecendo, quando se usa uma frase, né, contra tudo e todos, enfim, eu acho que é um momento que, se o Vasco está se sentindo assim, talvez não é o Vasco, com a grandeza que tem, começar a promover algo, chama os dirigentes de outros clubes, senta, conversa, como é que pode melhorar isso, junto com a federação, e a federação sem passar a responsabilidade para os clubes decidirem qual é o árbitro da partida, porque isso é uma responsabilidade da federação. Então, acho que precisa algo a mais, assim, sabe? Sensatez, lucidez nesse momento. A gente está só no início do ano, a gente vai ver quanta repercussão está dando de arbitragem, não só do Campeonato Carioca. É legítimo. Eu espero um pouco mais de clubes grandes como o Vasco, sabe? Vamos dizer que é legítimo o sentimento. As legítimo ações o sentimento. têm consequências, tomara que não tenha, deles perderem o foco, que eu acredito que não. Às vezes você faz isso para marcar um território, você fala, opa, a gente agiu. E o Vasco vem numa crescente dentro de campo. O Vasco está melhorando, está ficando mais forte dentro de campo. O foco tem que ser ali. Aliás, essa é a minha pergunta para você, Alex. Quem está melhor nesse momento da temporada? Quem joga mais bola, o Vasco ou o Botafogo? Eu acho que o Vasco. Ainda. O Botafogo ele fez E a gente fala aqui sobre a questão de a gente está aqui de uma maneira para analisar aquilo que acontece, não é nada. Só que ao mesmo tempo a gente se coloca na condição de falar, poxa vida, de esperar realmente que o projeto Botafogo e Vasco, eles caminhem da maneira que todo mundo imaginava. Mas o Vasco hoje parece um pouco mais encaminhado que o Botafogo. É a impressão que eu tenho também, você, Jéssica. Também. Eu acho que o Botafogo ele ainda está tentando se encontrar. Acho que hoje o Ramon tem mais Além respostas... do problema emocional. Claro. Por conta disso. Acho que o Ramon hoje encontra mais respostas no Vasco do que o Thiago Nunes encontra no Botafogo. O Thiago Nunes ainda em momento de testar a equipe,
ver como é que se comporta, qual é a ideia, o plano de jogo que ele vai ter, o conceito. O Ramon já conseguiu avançar algumas etapas, defensivas principalmente. É um Vasco bem mais forte, mais organizado defensivamente. Embora o Botafogo também tenha se defendido muito bem contra o Flamengo, né? Por exemplo, quando foi testado num jogo a zero, um jogo grande contra o Flamengo. Tem melhorado também. Conseguiu se defender muito bem de um time, na teoria, bastante poderoso, né? Na questão ofensiva. Acho que são times equilibrados, sim, mas vejo o Vasco um pouco melhor que o Botafogo nesse momento. Além do Botafogo ter perdido seu principal reforço para a temporada, né? O Luiz Henrique chegou para tentar resolver o problema ali do ataque do Botafogo, né? Com toda a qualidade que ele tem, acabou se machucando, né? Uma lesão na panturrilha e também vai ficar um bom tempo afastado, né? Um azar para o Botafogo, para a sua torcida, a falta de continuidade desse cara que chega para resolver, né? Se você for ver, é um pecado desse lado, mas que bom que eles trouxeram outros jogadores. Então, a chegada do Jefinho, do Zarate, enfim, acaba te dando realmente... Zarate não, né? Savarino. Desculpa, Zarate, novo, né, segunda vez você manda o Zarate pro Botafogo. E a Zarate, rapaz? Zarate é do Galo, pô. Não dá para tirar o Zarate do Galo, não. Rapaz do céu, Savarino, e que acaba ajudando realmente você ter mais opção que o Botafogo não tinha. Então, acaba nesse sentido dando tranquilidade para o Luiz Henrique se recuperar. É isso aí. Vamos acompanhar então esse Vasco e Botafogo que acontece no Engenhão esse jogo, né?